notícias, agora no Jornal da Justiça. Olá, boa noite. O ministro Ricardo Lewandowski, no exercício da presidência da República, promulgou acordos internacionais sobre execução penal e intercâmbio cultural. A repórter Neila Guimarães tem mais informações. Boa noite, Neila. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. O ministro Ricardo Lewandowski, no exercício da presidência da República, promulgou acordos sobre a transferência de detentos entre países do Mercosul e entre Brasil e Angola. O acordo prevê que os detentos que venham de um país e que cumpram pena e que tenham cometido crime em outro país, cumpram pena no país de origem. O objetivo é integrar o detento à sua família para facilitar a ressocialização. O ministro também assinou acordos culturais com a Ucrânia e com o Kuwait. Já o objetivo desses acordos é firmar uma base jurídica para facilitar o intercâmbio cultural entre esses países. Foram concedidas ainda aposentadorias a 3 magistrados da Justiça do Trabalho e a 1 da Justiça Federal. Estes documentos também aguardavam a assinatura da Presidência da República. Érica. Obrigada, Neila, pelas informações. Entre os assuntos julgados hoje pelos ministros nessa tarde na sessão plenária, estão as ADIs contra os artigos da lei cearense, que prevê que o acesso à informação em poder do Tribunal de Contas do Estado passe por aprovação da Câmara Legislativa. E um recurso extraordinário apresentado pelo município de São Paulo, contestando a decisão do TJ estadual sobre o fracionamento de dívidas em fase de execução. A ministra Carmen Lúcia presidiu a sessão plenária pela primeira vez. Ela está na presidência do STF, enquanto o ministro Ricardo Lewandowski substitui a presidente da República. Na primeira parte da sessão, os ministros julgaram um recurso extraordinário encaminhado pelo município de São Paulo, contra a determinação do TJ paulista, que permite ao município pagar individualmente a cada um dos autores as dívidas em fase de execução. O que nos parece é que a Constituição veda expressamente o fracionamento. Ao ler o voto, a ministra Carmen Lúcia considerou que os argumentos do município paulista podem levar prejuízo à própria fazenda pública e negou o pedido por entender como legítimo o litisconsórcio simples para o recebimento de dívida de pequeno valor de forma fracionada. Não é possível ignorar, como pretende o município, na minha compreensão, que as execuções promovidas por litisconsortes facultativos nascem fracionadas. Considere-se que o próprio executado pode opor a um ou alguns dos litisconsortes obstáculos à execução da sentença. Ela foi acompanhada pelos demais ministros. O plenário também julgou a ação direta de inconstitucionalidade encaminhada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil contra 2 artigos de leis do Ceará que restringiam o acesso a documentos em poder do Tribunal de Contas do Estado, submetendo o acesso à aprovação da Assembleia Legislativa. Em 2001, o STF já havia concedido uma liminar suspendendo a eficácia dos artigos. Hoje, o plenário aceitou o pedido por unanimidade, por entender que a exigência é inconstitucional. Inviabilizar o acesso pelo Tribunal de Contas, submetendo esse acesso à Assembleia Legislativa, quanto ao controle da administração pública, é um passo demasiadamente largo. 5 ações diretas de inconstitucionalidade também entraram na pauta de julgamentos, todas com o mesmo objetivo: impedir que leis aprovadas no Distrito Federal, São Paulo, Piauí, Amazonas e Ceará permitam que as farmácias também comercializem produtos de conveniência. Por unanimidade, os ministros julgaram as 5 ações improcedentes. Ainda na primeira parte da sessão, os ministros iniciaram o julgamento de um recurso e de uma questão de ordem em ação civil originária, para definir se é competência do STF ou da Justiça Federal julgar atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça. E o repórter Gabriel Ciafrei também acompanhou a segunda parte da sessão e traz as informações. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Na segunda parte da sessão, os ministros do Supremo continuaram a julgar um recurso na ação civil originária 1680 e também uma questão de ordem na ação originária 1814, que tratam aí da competência para ver quem que julga atos do Conselho Nacional de Justiça. Por unanimidade, os ministros decidiram que
E quando esses atos forem de interesse dos tribunais e também dos membros, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Mas quando forem questões administrativas, a competência é da Justiça Federal. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. E amanhã, quinta-feira, também tem sessão plenária no Supremo. Confira os processos que estão na pauta de julgamento. 2 referendos em medidas cautelares abrem a pauta desta quinta-feira. O primeiro sobre o tema direito administrativo, na DPF 309, seguido de separação de poderes e federação, com o referendo na medida cautelar na DPF 316. Sobre o mesmo tema ainda, a ação direta de inconstitucionalidade 2443. Já o tema servidor público traz 2 ações diretas de inconstitucionalidade ao plenário, ADI 2433 e ADI 1251. E ainda sobre o mesmo tema, a questão de ordem no recurso extraordinário 650.851. Matéria processual tem um único processo, a ação declaratória de constitucionalidade número 11. ICMS traz um recurso extraordinário, o RE 477.323, seguido de contribuições, com os RS 569.441 e o recurso extraordinário 636.899. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. A Procuradoria Federal dos Direitos